Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Para nós é um momento de alegria estarmos aqui nesta manhã, dia 15/6/2018, às 8h58 da manhã. Amém. Gratos a Deus por mais um dia que Ele nos concede de vida nesta terra. Aos meus seguidores que seguem a Irmã Socorro, quero que Deus abençoe todos os que seguem, os que acompanham a irmã. Tenho uma fã aqui que me segue desde 2015. E ela vem me acompanhando e ora por mim. Falou que ora por mim. Emanuele. Que Deus te abençoe, Emanuele. Desde 2015, 3 anos que ela me acompanha, ela e o irmão dela. E quer vir aqui em Manaus visitar a Irmã Socorro, conhecer pessoalmente. Amém. Que Deus abençoe todos os nossos fãs, os que também não são fãs, os que seguem, os que não seguem. Que Deus abençoe todos. Que nós precisamos das misericórdias, das piedades, das clemências. Amém. E a Irmã Socorro estava vendo alguns vídeos ontem. Ela compartilhou aí sobre pastores teólogos que ficam debatendo sobre assuntos da Bíblia. E outra irmã viu sobre o programa Vejam Só, falando da Ezequiel 28 e Isaías capítulo 13, capítulo 14, que fala sobre a destruição, a ruína de Babilônia, dos pecadores, dos ímpios, etc. E eles comentando, dizendo que isso é uma personificação, isso é uma referência ao diabo. E teve um que concordava, teve outro que não concordava, que não tinha nada a ver com o diabo, etc. Não tinha nada, esse texto não tinha nada a ver com Satanás, nada. Ora, eu vou dar minha opinião, minha simples opinião. A Bíblia toda, a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, ela fala do reino do inimigo, que não é um reino, são vários. Assim como Deus tem o seu reino e o seu rei e reis, porque ele não teve só um rei, ele teve vários reis que saíram do seu reino. Exemplo, o rei Josias, o rei Ezequias, o rei Davi, vários reis. E o rei Jesus, que é o rei dos reis. Ele é o rei dos reis. Tantos reis que surgiram em Jerusalém, lá em Belém, que reinaram o povo de Deus, como também ele é rei até dos inimigos, porque os reinos dos inimigos, eles reinam. Só que eles têm um detalhe, eles têm um domínio, eles têm um poder, eles têm isso, têm aquilo, só que eles não vão durar para sempre. Tanto é que ele dá esse exemplo para o Nabucodonosor, que ele era o rei de reis. Nabucodonosor era rei de reis. Só que ele foi tirado, o reino dele, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, que o diabo, ele, na palavra de Deus, lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, a Bíblia diz que ele é um grande dragão vermelho, um monte de cabeça, cada cabeça ali representa um reino. Então o diabo, ele tem o império dele. Ele tem o império dele. A Babilônia faz parte desse império, juntamente com os outros reinos assírios. Todos esses inimigos de Deus que lutaram contra os judeus, Egito, Faraó, toda essa gente toda aí, Amã, todos esses inimigos de Deus fazem parte desse reino que tem como chefão o diabo.
Tanto homens como o Deus Todo-Poderoso. Ele usou homens, o rei Davi, o rei Salomão, o outro rei, todos os homens. Ele usou homens, ele deu poder. Eu fiz tu de chefe, eu te tirei lá por trás, eu te constituí chefe. O próprio Deus fez isso. Foi ele que enviou Jesus Cristo, foi ele que deu o reino para Jesus Cristo, foi ele que ressuscitou Jesus Cristo, etc. E o reino dele é um reino que é perseguido, claro que estão querendo destruir, claro, mas não vai destruir, porque o reino é eterno, não vai enfrentar todos esses inimigos aí. Então o que eu quero dizer é que o diabo, ele está em toda a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Ele é uma criatura muito poderosa, tem um certo domínio, mas que vai acabar tudo. O reino dele é o único que a Bíblia registra que vai ter um fim. Todos os seus reinos, e ele luta contra, ele quer vencer o reino de Jesus Cristo. Então claro que ele trabalha com homens. Ele trabalha. E todas essas bestas, o livro do Apocalipse fala das duas bestas, tudinho, que vai se levantar. Isso no fim dos tempos, já na ira de Deus, já no fim do mundo. Tudo aquilo vai acontecer no fim do mundo. Já é o fim do mundo, com aquelas bestas, etc. Mas se nós observarmos, a Bíblia registra o surgimento de várias bestas. Faraó era uma besta. Porque ele perseguia o povo de Deus, ele lutou contra o próprio Deus. Então ele era uma besta. Um exemplo, foi derrotado. Outra besta, os assírios, aqueles reis que afrontaram o rei Ezequias, eles eram bestas. Bestas feras. Outros exemplos, o próprio Nabucodonosor, ele se converteu ao Deus Todo-Poderoso. Ele era um servo de Deus. O rei babilônico serviu o Deus verdadeiro, tanto é que ele escreve, dá louvores ele se rende ao Deus de Daniel, que ele vê o poder. Ele era um idólatra, mas ele reconhece o poder de Deus. Rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas existem várias bestas. Então todas essas bestas que lutaram com o rei Davi, que lutaram com os reis Salomão, que lutaram com os reis Ezequiel, todas essas bestas oprimiram o povo de Deus. O próprio César, o Herodes era uma besta. Era uma besta. Por quê? Porque ele mandou matar 2.000 crianças querendo matar Jesus Cristo. Ele era uma besta fera, Herodes. Então, só que essas duas bestas que vai surgir agora, no fim dos tempos, é para acabar mesmo. É pior do que todas essas outras bestas. Isso as bestas da Bíblia. E quem está por trás de todas essas bestas, desses reinos? O diabo. Por quê? Porque é o império. É um conjunto. Passado, presente e futuro. O passado ele trabalhou com esses reis antigos, egípcios, faraó, assírios, são os inimigos do povo de Deus, tiveram guerras, foram derrotados, uns triunfaram, etc. E que agora ele volta porque já é a batalha final. Mas se nós observarmos, essas bestas não é uma coisa nova. Falsos profetas sempre surgiram. Desde a época de Moisés. Moisés escreve sobre falsos profetas. Sobre Jeremias também escreve sobre falsos. Ezequiel, Isaías. Todos eles escrevem, não só escrevem, como eles confrontam os falsos profetas. Eles conviveram com as mentiras dos falsos profetas, face a face. Então tudo isso aí não é novidade. Só que essas bestas que vão vir agora, que vai surgir, quem está por trás? O próprio diabo. O próprio diabo, porque
É um reino invisível que nós não vemos, mas que a Bíblia fala que tem um chefão, o diabo. E todo aquele que não adora Jesus Cristo em espírito e em verdade, a Bíblia diz que quem adora ídolos, adora demônios. São demônios que eles adoram. Quem adora ídolos. Porque Deus não quer que a gente adore imagens. Então são adoradores de demônios. Os adoradores de demônios são os adoradores de ídolos. Ídolos. Está bem escrito em Coríntios. Eles adoram os demônios. Eu não quero que vocês façam parte. Façam parte da... Não pode adorar os demônios e adorar Jesus. Não pode. Então, o rei da Babilônia, esse rei da Babilônia que vai surgir e que vai perseguir todas as religiões, quem está usando ele é o diabo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Todos esses reis ímpios, arrogantes, soberbos, na época do profeta Isaías, do rei, lá no Isaías 37, houve uns reis que afrontou o Deus vivo. E deixou o rei Ezequias desesperado, a ponto de ele entrar no templo e orar e pedir a misericórdia, pedir socorro de Deus, porque esse rei assírio vinha com mais de 200 mil, sabe, Deus, quantos soldados para destruir Jerusalém e afrontar o Deus vivo. Então, essa história de bestas, que eu quero deixar, bestas, falsos profetas, falsos... Sempre teve, sempre existiu. Claro que no tempo do fim vai vir com... Porque é o tempo já do fim, vai vir com maior intensidade, maior ímpeto. Mas sempre existiu. E quem é o chefão deles? É o diabo. Porque o desejo do coração do diabo é ser igual a Deus. E ele coloca isso no coração do homem. Ele trabalha com homens que são seus filhos. Ele é um Deus, é o Deus desse século. Mas que esse Deus, que não é o verdadeiro Deus, ele vai ser destruído. É isso que a gente tem que entender, que o reino do diabo, juntamente com a sua cúpula, juntamente com o seu exército, tem trabalhado desde a fundação do mundo até o fim, ele tem trabalhado dia e noite para acabar com a obra de Deus, para destruir a obra de Deus. Tanto é que foi ele tudo que ele tem feito tudo para acabar com todo mundo, principalmente os evangélicos que pregam a Jesus, mas que lá no fim ele vai ser lançado. Veja que ele é uma criatura. Veja que ele é uma criatura do mal e que o anjo de Deus, muito poderoso, mais poderoso do que ele, vai aprisioná-lo. Não é o Deus Todo-Poderoso, ele enviou o seu anjo. Vai lá e aprisiona o diabo, amarra ele, coloca algemas nele e coloca ele lá no abismo. Veja que ele é uma criatura. Um ser diabólico, satânico, que engana todo mundo, mata. Quando Deus dá a descrição, ele é uma criatura. Uma criatura muito poderosa para a prática do engano e do mal e da mentira. Ele é inimigo de Deus. Então, Deus deixa ele agir aí por algum tempo. Só que impede as ações dele, desestreada, de destruição, é Jesus, é o Espírito Santo. Somente, mais ninguém. Só o nome de Jesus Cristo que impede a ação destruidora dele. Ele é o anjo da destruição. Quando Jó fala muito de ter uma dimensão, um clareamento, quando vem, veja, os filhos de Deus se apresentam a Deus
os anjos, filhos. Vem também Satanás entre eles. Veja aí a submissão. Veja aí que vem Satanás sobre ele. Quando os filhos de Deus se apresentam perante o Criador do céu, vem Satanás entre eles. E Deus conversa com Satanás e diz: de onde tu vens, Satanás? De onde que tu vens? Aí ele responde: eu venho de rodear e passear pela terra. Então ele rodeia, ele rodeia. A vida dele é só passear e ficar observando a terra. Eu venho, eu rodeio, ele tirando a terra todinha. E passeio por ela. Tu observaste o meu servo Jó nessas tuas andanças, nessas tuas aventuras, nesses teus passos. Vida boa Satanás tem, né? Que ele passeia pelo mundo todo. Quem que não quer passear pelo mundo todo? Então tu observar nesses teus passeios, nessas tuas andanças, tu observaste? Tu se deparou com o meu servo Jó? Porque não tem ninguém na terra semelhante a ele. Então Jó foi elogiado pelo Criador do céu e da terra. E isso deixou o coração deixou a alma de Satã muito enfurecido. Muito que ele questionou. Ele colocou em dúvida a fidelidade, a integridade. Foi ele, Satanás. Porque até então Deus nunca, jamais pensaria permitir que Jó passasse pelo que ele passou. Então quando nós, o que aconteceu com Jó acontece com a gente. Quando nós passamos por tribulação, angústia, tentações, é porque o diabo falou para Deus que nós temos que ser provados, etc. Nós temos que passar pela fornalha, nós temos para ver se a gente não... O que aconteceu com Jó acontece com todos os servos de Deus, claro, com menos grau. Com menor grau, mas acontece de doença, tentações, tribulações, perseguições, até chegar à morte. Por quê? Porque o diabo é que está tribulando a gente. Atribulando a gente. Atribulando. Deus elogia a gente, Deus confia na gente, Deus fica observando a gente. Poxa, ela se arrependeu mesmo dos pecados dela. Olha, tu viu, ela abandonou mesmo a iniquidade dela, agora ela me procura, ela me teme. Deus fica muito alegre em ver uma criatura dele, que ele criou e que estava desviado, que se afastou dos caminhos dele e que hoje busca o Senhor, luta, quer o Senhor, ama a palavra de Deus. Isso deixa o coração de Deus muito alegre, mas vem o diabo e diz: faz alguma coisa com ela, põe uma doença nela, faz isso, faz aquilo para ver se ela não vai, põe uma prova nela para ver se ela não vai te negar, se ela ainda vai confiar em ti. O próprio Pedro foi o diabo lá conversando com Deus: olha, sobre Pedro, eu quero que tu coise ele, não sei o que, mas eu orei por ti, Pedro, porque o diabo pediu para te cirandar. Então veja que o diabo, ele sempre está ali, no ouvido de Deus, faz isso, e Deus permite. E Deus permite. E Deus permite. Porque ele quer provar para Deus que nós somos hipócritas, nós somos todos os que passaram pela provação. Aí o diabo: não, esse aí realmente eu tiro o chapéu para ele, porque ele foi provado, eu provei ele, eu persegui ele não abandonou a confiança dele. Então realmente ele ama esse Deus, ele adora esse Deus, ele sabe quem é esse Deus. Então, digamos assim, que o diabo, ele é o instrumento de Deus,
ele é o Deus usa ele para quê? Para nos aperfeiçoar, para nós chegarmos mais a Deus. Ele é uma ferramenta, porque senão como é que o Deus fez Adão, Deus fez a Eva, tá tudo muito lindo, muito bonito, etc. Vocês estão aí, vão dominar o mundo, tudo foi dado para vocês, vão multiplicar, etc. Ok, que maravilha, não quero mais nada. Mas não é assim, eles iam ter tudo, mas Deus vai ter uma provinha aí. Vocês vão ter uma provinha aí para ver se vocês vão merecer tudo que eu tenho para dar para vocês. E a prova foi o Satanás. Vou enviar o Satanás, vou permitir que o diabo tente vocês, tente a Eva, você, os dois, para ver se vocês se passarem nessa prova aí. E foi o que aconteceu, que eles não passaram na prova. Pegaram 0. Então é isso. O diabo, eu vejo que o diabo é um grande obstáculo, claro que é um grande obstáculo, para nós chegarmos a herdar tudo que Deus nos tem prometido. Para chegar a Deus, nós temos que passar por esse monstro, esse bicho terrível. Porque ele é uma grande dificuldade. Mas os que vencem ele pelo sangue de Jesus, não, eu passei por aquele bicho. Aquele bicho me perseguiu. Porque na mente do diabo, no coração do diabo, ninguém é capaz de passar por ele. Mas Jesus diz, eu pisei na cabeça do diabo. Só Jesus foi capaz de passar por ele e resistir ele todas as tentações e pisou na cabeça dele. É por causa de Jesus que nós temos a vitória. Porque ele é um terror. Então o que eu quero dizer é que todos esses homens ímpios, quando Jesus falou assim para aquela mulher encurvada, que o diabo tinha escravizado ela há tantos anos, e Jesus libertou ela do diabo. Ela foi escravizada pelo Satã. Há quantos anos aquela mulher foi escravizada com aquela doença? Ela era encurvada. O diabo tinha escravizado ela há quantos anos? E Jesus foi lá e libertou. Então, quem é o verdadeiro libertador que tem o poder de nos libertar da escravidão do diabo? Só Jesus Cristo e mais ninguém. Só Ele tem esse poder. Com muita luta, com muita fé nele, ele nos tira desse império, desse sistema diabólico e satânico, na qual ele pensa que ninguém é capaz de sair, que ninguém é capaz mesmo de sair, mas com a ajuda de Jesus Cristo, nós somos capazes de sair desse reino diabólico, mentiroso, satânico, só com a ajuda de Jesus Cristo e do seu Espírito Santo. Então, embora o diabo está presente em tudo neste mundo, em quase tudo que se opera do mal. E ele é que persegue os filhos de Deus, ele persegue a Bíblia, ele persegue a igreja, ele derruba os crentes, os que são inconstantes. É o diabo, seus anjos. Então não adianta dizer, não, isso aqui não tem nada a ver. O diabo está por trás de tudo.
Nós não vemos, mas Ele está por trás dos pecados terrível. Ele manipula, Ele maquina, Ele planeja, Ele faz de tudo para destruir o povo de Deus, com a permissão do próprio Deus. E nós temos que passar por Ele. Os vencedores passaram por Ele e receberam a promessa da vida eterna. Ele é como eu já falei, uma espécie de... É a prova de Deus. Ele vai ter que passar pelo diabo. Mas, Senhor, Tu vai permitir isso, que eu passe pelo esse diabo? Vai ter que passar. Todos passaram, não vai ser diferente contigo. Todos passaram. O Jesus passou, os apóstolos passaram, a igreja passou, todos não amaram a sua vida. O segredo é não amar a sua vida e amar a Deus sobre todas as coisas. Eles não amaram a vida deles. Não amaram. Todos passaram.